Oportunidade de estar aqui nesta noite, nesta início de manhã, nesta madrugada com os irmãos, aqui no CPA Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pelo fôlego de vida, pela oportunidade, acompanhado da responsabilidade de estar ministrando aqui para os irmãos, para os jovens, para os novos convertidos, aqui nesta vigília. Quero agradecer ao pastor da igreja, que Deus continue abençoando e prosperando a igreja e o ministério como um todo. Agradecer ao irmão Lucas, um amigo, um companheiro que fez o convite, que estendeu o convite. Deus em Cristo continue abençoando pela confiança e pela oportunidade concedida. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 22. Deus já tem falado conosco, confirmado a palavra em nossos corações e tenho certeza que continuará falando. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Louvado seja o nome de Jesus. Nós iremos ler do versículo 22 até o versículo de número 26 e eu peço gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra para que você possa acompanhar. Aqueles que acharam, digam amém. Diz assim, o texto, a epígrafe diz, a cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tomou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Então Jesus mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, ele é escrito ali por volta do ano 50 a 60 depois de Cristo, e é o primeiro evangelho dos 4 a serem escritos, e ele tem uma característica peculiar e particular, onde ele vai apresentar Jesus Cristo como servo, enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, Lucas como homem perfeito, e João como o Filho de Deus. Marcos, vai apresentar Jesus como servo. O evangelho de Marcos, ele é escrito para os irmãos que estão em Roma, e até por isso Marcos não vai registrar a genealogia de Jesus, pois a maioria dos irmãos que está lendo aquele conteúdo, aquela carta, aquele evangelho que foi escrito, é romano. E é interessante também que, por causa disso, Marcos vai dar ênfase muito mais no que Jesus fez do que no que Jesus falou. Nós vamos observar que esse evangelho ele é muito dinâmico. Ele mostra Jesus a todo momento indo para algum lugar, partindo para algum lugar, voltando de algum lugar. É um evangelho muito ativo, muito célere, onde Jesus está sempre fazendo alguma coisa. É tão interessante nós notarmos que Marcos ele vai registrar 18 milagres que Jesus fez, mas apenas 4 parábolas. Justamente porque a sua ênfase é mostrar o que Jesus está fazendo, operando, muito mais do que aquilo que ele está dizendo. É interessante também que ele vai mostrar para o seu público que está ali ouvindo, que está lendo a carta, a igreja que está ali em Roma, os irmãos que estão reunidos ali em Roma, que também eles estavam no momento de perseguição, mas eles mostram que o Jesus a qual eles estão sofrendo e padecendo é um Jesus que tem autoridade, que tem poder e que triunfou ao terceiro dia ao vencer a morte. Então ele está apresentando este Jesus que demonstra o seu poder, que demonstra a sua unção e a sua autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as autoridades da terra. É interessante que este evangelho, ele nos seus 8 primeiros capítulos, como nós lemos aqui, por exemplo, no capítulo 8, ele dá ênfase nesse ministério do que Jesus está fazendo e principalmente nas curas e libertações. Mas a partir do capítulo 8 e especificamente também no capítulo 9, ele vai mudar um pouco e vai dar ênfase em Jesus Cristo a partir daquilo que ele vai fazer como obra salvífica. Então, por exemplo, no capítulo 9, tem a transfiguração, no Monte da Transfiguração, e onde Jesus vai se revelar como Cristo
para os seus discípulos mais próximos, e a partir daqui ele começa a deixar mais claro e mais evidente, principalmente para os seus discípulos, aquilo que ele havia de padecer e de sofrer. É interessante também que o livro de Marcos, ele é um dos evangelhos que mais apresenta o quanto Jesus teria de padecer e sofrer pelas nossas transgressões. O como que o Jesus a qual nós servimos, ele veio e triunfou, mas ele também padeceu. Então Marcos está mostrando que da mesma forma que aqueles irmãos estão sofrendo, Jesus Cristo também sofreu. E que eles estão sofrendo por causa de Cristo, mas eles também serão glorificados e vencerão, porque Cristo venceu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então é esse o contexto do evangelho a qual nós estamos inseridos aqui, que é o evangelho de Marcos. Mas olhando para a passagem em si, em que nós estamos aqui observando, que é a cura de um cego, eu acho interessante nós analisarmos o relacionamento de Jesus e o contato de Jesus com os cegos da Bíblia. Nós vamos observar que uma das enfermidades que a Bíblia mais registra, que Jesus curou, que Jesus operou milagres, é o cego. Nós temos vários cegos na Bíblia que são conhecidos, e vamos dizer assim, numa linguagem atual, famosos. Por exemplo, o cego à beira do caminho de Jericó, em Lucas capítulo 18. Nós temos os dois cegos anônimos de Mateus capítulo 9. E nós temos também o cego de nascença de João capítulo 9. Onde Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu ele e os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi a mãe ou foi ele? E Jesus disse: nenhum dos dois, nem a mãe, nem os pais e nem ele. Mas isso é para a glória do nome do Senhor. Então Jesus, ele cura diversos cegos em diversos ambientes, em diversas circunstâncias. Assim é aqui na cura do cego de Betsaida. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que toda cura, todo milagre, todo sinal e maravilha operado por Jesus tem um propósito pedagógico, nos ensina algo, nos tenha uma lição a trazer para edificar as nossas vidas. Por exemplo, quando nós olhamos para a cura do cego à beira do caminho em Jericó, nós vamos observar que Jesus está nos mostrando que ele atende ao clamor e à oração daquele que reconhece a sua autoridade, o seu poder, porque o cego diz assim: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ou seja, ele reconhece que Jesus Cristo era o enviado de Deus, o Messias preparado, aquele que assumiria o trono de Davi para salvar Israel. Na cura dos anônimos, dos dois cegos anônimos de Mateus capítulo 9, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que aqueles cegos, com toda a dificuldade que tinham, eles seguiam a Jesus, eles procuravam a Jesus, até que Jesus para, toca neles e os tira a cegueira e os cura. Isso nos mostra a importância da perseverança em buscarmos a Deus, mesmo diante das dificuldades. E também como no cego que eu disse, no cego de nascença, onde Jesus está mostrando que nem toda enfermidade vem de um pecado, de um erro, de uma falha ou de uma herança hereditária. Não, uma maldição hereditária. Mas que ele opera em todas as situações e o nome dele é glorificado. E não é diferente agora no texto em que lemos de Betsaida. Jesus quer nos trazer lições. Jesus quer nos ensinar algo para que a nossa vida espiritual seja fortalecida e nós possamos compreender melhor a quem ele é e como nós podemos servi-lo. E nesta noite eu gostaria de refletir em algumas lições que Jesus nos ensina através desta cura, deste encontro e deste milagre maravilhoso a qual ele operou. E estudando esta palavra e buscando de Deus um direcionamento, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que ele sempre nos surpreende. Percebem, meus irmãos, que diferente do cego de Jericó, que estava à beira do caminho, o cego de Betsaida estava dentro da cidade. Diferente do cego de Jericó, que a multidão o impedia, tentava mandar ele ficar quieto e parar de clamar o nome de Jesus, aqui não. As pessoas levam esse cego ao encontro de Jesus na entrada da cidade. Perceba que aquele cego, ele é surpreendido quando Jesus toca na sua mão, tira ele daquela aldeia. Provavelmente aquele cego não esperava. Eu não sei o que é que disseram para ele: olha, vamos te levar ali, porque está vindo Jesus e ele é mestre, ele cura e ele faz milagre. Eu não sei se foi isso que disseram, ou se disseram a ele, ou se passava pela cabeça dele, pelo pensamento dele,
de que era o momento em que eles jogariam ele para fora da cidade e ele teria que ficar à beira do caminho também, assim como o cego de Jericó. Mas eu sei que naquele dia ele se surpreendeu com o que Jesus fez na vida dele. E é assim em nossas vidas. Jesus está sempre disposto e preparado para nos surpreender. Talvez a gente venha muitas das vezes para a igreja e acha que é só mais um culto, é só mais um encontro, e você diz, não, é só mais uma vigília, mas é só quando a gente tem este sentimento que Jesus está preparado para nos surpreender. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso irmão novo convertido que batizou aqui disse, ele estava no almoço, para ele era mais um dia comum, mas Deus usou um vaso, levantou alguém para falar a palavra do Senhor para ele. Louvado seja Deus. Novamente ele estava no trabalho e Deus levantou outro vaso para confirmar que Deus estava fazendo aquele negócio. Perceba quantas das vezes, meus irmãos, nós somos surpreendidos pela graça de Deus que nos envolve. A gente sai de casa e fala, é só mais um dia de trabalho, é só mais um dia que eu tenho de suportar, é só mais uma semana que eu tenho que enfrentar, e nós somos surpreendidos pelo agir do Senhor. Nós não sabemos nem de onde vem, para onde vai, mas nós sentimos o vento, a mão do Senhor agindo, nos trazendo um livramento, nos trazendo uma bênção que nós nem imaginávamos. Eu tenho certeza que eu não sou o único que já chegou em um culto e disse, é só mais um domingo, é só mais um culto de terça, é só mais um culto de quinta, é só mais uma vigília, é só mais um encontro, e foi neste culto em que nós não esperávamos tudo, nós não esperávamos nada, que Deus nos entregou grandes bênçãos, a qual nós agradecemos e o louvamos até hoje. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos surpreende. Para a mulher samaritana, era apenas mais uma manhã, mais uma tarde, indo buscar água no poço. Mas Jesus estava lá para mudar a sua vida. Para Mateus era apenas mais um dia cobrando impostos, tirando impostos das pessoas, mas Jesus chegou lá e falou assim, vem e cega-me. Para Pedro era só mais um dia pescando, mas Jesus chegou lá e falou assim, empresta o seu barco para mim que eu estou precisando pregar para uma grande multidão, e a vida dele foi transformada. Para André era apenas mais um dia, ouvindo João Batista pregando perto do Rio Jordão e batizando, mas chegou um momento que João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha ele vindo ali, e o dia de André foi mudado e transformado. Quantas das vezes na nossa vida é desse jeito? A gente está no comum, no automático, e acha que não vai acontecer mais nada, e Deus nos surpreende, porque Ele é Deus de surpresas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro que ainda no ano passado, eu trabalho lá na UFMT, na Universidade Federal, e eu estava no meu setor, e eu tinha que ir fazer um curso num outro lugar lá no UFMT, e era muito longe, tinha que atravessar o UFMT. E eu me lembro que já tinha passado a hora do almoço, e estava aquele sol que só Cuiabá nos proporciona, aquele sol rachando, brilhando. E eu saí do meu serviço, e aquele sol, e eu falei, Jesus, podia mandar uma carona para me levar até do outro lado, meu Deus, porque o sol está muito forte. Irmãos, não precisou nem eu fechar a boca muito não. Apareceu um dos motoristas lá da UFMT que eu conheço e falou assim, ei, você não quer uma carona não? E eu falei, eu estou precisando, louvado seja Deus. Porque esse é o nosso Deus, Ele nos surpreende, Ele cuida nos mínimos detalhes, Ele sabe da nossa necessidade, daquilo que precisamos, e às vezes não precisa Deus fazer coisas grandes e muito grandes para as pessoas verem, não, é coisas pequenas, é nos detalhes que Ele nos surpreende e mostra o seu cuidado para conosco, louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo com Jesus é que Ele está disposto a nos surpreender. Talvez você veio para essa vigília arrastado por alguém, convidado por alguém, empurrado por alguém, mas eu te digo nesta noite, o Deus que surpreende está aqui nesta madrugada, para entregar algo que talvez você não esperava, para a glória, para a honra e para o louvor do nome dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu aprendo também, meus irmãos, que Jesus está nos chamando para um particular. Note comigo que no versículo 23, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Repita comigo, para fora. Para fora. Vai mais forte, como pentecostal assembleano. Para fora da aldeia. Note que quando Jesus pega pela mão, não é só pelo fato do homem ser cego e precisar de uma ajuda, de uma orientação, de um auxílio para caminhar. É óbvio que a pessoa que tem essa deficiência, ela precisa de alguém que o oriente, que o caminhe. Mas Jesus toma ele pela mão para gerar uma intimidade. Perceba que Jesus curou muitas pessoas no meio da multidão.
para que muitos pudessem ver e contemplar. Mas desta vez Jesus vai fazer diferente. Ele tira aquele homem dali, pega pela sua mão e o traz para um particular. E na nossa vida Deus também deseja fazer isso. Deus deseja estreitar o relacionamento conosco para criar uma intimidade. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o relacionamento que Ele deseja com cada um de nós é um relacionamento íntimo. Usando uma linguagem aqui mais jovial, o relacionamento que Deus quer não é um relacionamento IAD, aquele à distância, que não há muito toque, não há muita presença, não há muito compromisso, não. O relacionamento que Ele quer conosco é diferente, é contínuo, é diário, é todos os dias nós na presença dEle, desfrutando da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Então Jesus está nos chamando para desfrutar de uma intimidade. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver as nossas próprias experiências. Digo aqui aos novos convertidos e principalmente aos jovens, não podemos viver da experiência do líder, não podemos viver da experiência dos nossos pais, dos nossos antepassados, não, você deve buscar a sua experiência, você deve buscar o seu relacionamento e a sua intimidade com o Senhor. Você não pode viver daquilo que os outros estão fazendo, não espere a experiência do seu líder, do seu pastor, não, busque você intimidade com o céu, intimidade com o Pai. O acesso foi liberado, o véu foi rasgado, nós temos liberdade para acessar o trono da graça e você pode desfrutar e viver experiências maravilhosas com o Senhor. Não fique esperando apenas o propósito lançado pelo líder, alguém te puxar, alguém te empurrar, não. Você tem esse Deus maravilhoso à sua disposição, dizendo: vem que eu te quero na minha presença mais e mais, e disposto a te proporcionar uma experiência que você só pode encontrar nos braços do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, perceba que as pessoas levaram o cego até Jesus. Mas depois que o cego chegou até Jesus, era só Jesus e ele. Como diz o outro, era tete a tete. Era algo particular e Deus quer algo assim conosco. Há momentos em que o líder não vai poder te acompanhar. Em que é só você e Deus. É só você e o Senhor. O teu pai não vai entender. Os teus familiares não vão entender. O teu líder não vai entender. Os teus amigos não vão compreender. É só você e o Senhor. Quer um exemplo disso? Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, pega teu filho e sacrifica. Abraão não avisou os servos. Abraão não pediu a opinião de Sara, o que ela achava, se ela achava certo, se não podia, se podia. Não, ele foi com o Senhor e confiou. Ele falou: eu vou levar. Se Deus matar, Deus vai ressuscitar e eu confio. Era um particular de Deus com Abraão. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Não vai ter alguém para te acompanhar e para te levar e para ser contigo, mas é só você e o Senhor no secreto. É só você e o Senhor em uma íntima relação. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor está nos convidando para ter uma experiência, para viver em intimidade com Ele. Jesus vai dizer em João capítulo 15 que Ele é a videira e nós somos os ramos, e nós precisamos estar ligados, conectados a eles para termos vida. Jesus ainda diz que no capítulo 15, que se nós permanecermos em um relacionamento com Ele, a alegria dele permanecerá em nós, e que se nós permanecermos nele, o amor dele também permanecerá em nós. É por isso que Ele quer intimidade contigo, porque na intimidade Ele derrama graça, Ele derrama o amor, Ele derrama unção, Ele te capacita, Ele te consola, e você é fortalecido na intimidade com Jesus. Louvado seja Deus. Jesus quer que a gente gaste tempo, que a gente invista tempo na sua presença, através da sua palavra, através da oração, da consagração e da comunhão. Nós precisamos buscar esta intimidade. E é verdade que toda busca por intimidade e proximidade de Jesus fará com que nós pratiquemos a renúncia e o sacrifício. Teremos de renunciar à nossa carne, renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, sacrificar algo, sacrificar o nosso tempo, sacrificar a nossa carne para nos apresentarmos diante do Senhor. Mas toda renúncia, todo sacrifício que é colocado diante do altar do Senhor é recompensado, vale a pena, porque Ele é a nossa maior herança, Ele é a nossa maior bênção, nós já recebemos, que é a sua presença. Louvado seja o nome de Jesus.
Então esteja preparado para renunciar. Esteja preparado para sacrificar aquilo que for necessário para estar na presença de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ele quer intimidade conosco. Ele quer proximidade a cada dia mais. Que nós sejamos cada dia mais íntimos. Afinal de contas, Ele nos comprou. Nós somos propriedade. Nós somos território do Senhor. Nós somos templos do Senhor. Nós somos sacerdócio real, nação santa, nação eleita por Ele para viver em intimidade e desfrutar da sua presença. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus toma aquele homem pela mão e leva-o para fora da aldeia. E aí Jesus vai usar um procedimento um tanto quanto estranho para nós. Jesus cospe no olho daquele homem. Aí alguém vai dizer, meu Deus, mas meio anti-higiênico, né? Meio estranho esse agir de Jesus aí. Talvez se fosse na nossa época, a geração que a gente tem tão fresca, ia falar, não, Jesus vai cuspir no meu olho, não. Geração Nutella, né? Como diz o jovem, né? Mas Jesus usa esse método. Porque Deus é Deus e Ele sabe o método, a metodologia que Ele vai usar para tratar-nos. E Jesus cospe no olho daquele homem e toca no olho. E quando Jesus faz isso, Ele volta a enxergar, mas parcialmente. Não estava completo ainda. E aí eu acho interessante, porque nesse evangelho que eu citei a vocês, citei aos senhores, aos irmãos, de um evangelho dinâmico, de celeridade, onde a palavra imediatamente, o advérbio imediatamente aparece 42 vezes, dando esse sentido de dinamismo. Nesse evangelho tão veloz, Jesus está nos ensinando a entender que Ele também age por meio de processos. Jesus fala com o cego de Jericó e ele é curado. Jesus nem tocou, só falou e imediatamente ele foi curado. Os dois anônimos que citei em Mateus 9, ele toca e imediatamente é curado. Mas aqui não. Aqui Jesus vai usar um processo. Parece que Jesus falhou, né? Parece que não deu certo o que Jesus fez, mas não é. Jesus está nos ensinando que há coisas, há lugares que nós alcançaremos por meio de um processo. E que nós temos de saber, esperar e viver os processos a qual Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Jesus está usando uma cura processual. Ele cospe, toca e o homem volta a enxergar parcialmente. E aqui digo principalmente a nós que somos jovens, temos dificuldade. Nós somos uma geração acostumada com aquilo que é instantâneo. A gente manda uma mensagem aqui, do outro lado do mundo já chega. Acontece uma guerra lá no Oriente Médio, a gente já fica sabendo aqui. Aumenta o imposto lá nos Estados Unidos, nós já sabemos aqui. Nós somos a geração que ouve o áudio do WhatsApp no 2.0. O áudio de 30 segundos do líder vira de 15 segundos, é rapidinho. Então nós não estamos muito acostumados a esperar, a ter paciência. Porque nós vivemos dentro desse ambiente das coisas para ontem, do imediatismo. E Jesus está dizendo, você precisa saber viver o processo. Há feridas, há curas que serão alcançadas por meio de um processo. Há situações, há objetivos que serão alcançados somente por meio dos processos a qual Deus tem preparado para nós. E nós temos de ter a paciência de confiar no Senhor. Quero alguns exemplos? Abraão recebeu a promessa de que teria um filho já com 75 anos. E teve de esperar mais 25, ou seja, com 100, que Isaac foi nascer. Imagina a angústia desse homem, a ansiedade de Abraão durante 25 anos. E ele tentou se precipitar e antecipar a situação algumas vezes. E se precipitou e tomou decisões equivocadas. E até mesmo Deus o repreendeu em algumas situações dessas. Imagina a história de Davi, que foi ungido rei, mas teve de esperar décadas, mais ou menos aí uns 13 anos, para assumir o trono. E Davi teve chance de matar Saul e, como dizer, numa visão humana, antecipar a situação. Mas foi sábio e esperou e foi moldado. Passou dificuldades, passou tribulações, passou adversidades, foi perseguido para assumir e ser capacitado. Tudo isso contribuiu para que ele pudesse assumir o trono de Israel. Aleluia. Pense na história de José,
que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e teve de esperar décadas também até assumir o trono como governador do Egito. Foi injustiçado, foi preso, foi maltratado dentro do Egito até que a promessa de Deus viesse a se cumprir em sua vida. E tudo isso sem murmurar e confiando no Senhor. Tudo isso faz parte de um processo. E sabe qual é o pior problema para nós? É que nós que estamos inseridos dentro do processo não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Não conseguimos enxergar muito longe porque a nossa visão é limitada, mas Deus enxerga muito acima do que nós podemos enxergar. Deus consegue enxergar na curva, Deus consegue enxergar no templo nublado, Ele enxerga onde nós não podemos enxergar, Ele vai aonde nós não podemos ir, porque Ele já está lá no nosso futuro e sabe o que vai acontecer, e nós precisamos tão somente confiar. Mas eu gosto também da história de Caleb, porque Caleb, ele era junto com Josué, os únicos que disseram que a terra era boa. E por causa disso, Deus disse a Moisés, diga a eles que quando assumirem a terra, eu darei a eles por herança. E Caleb teve que esperar 45 anos. Ele tinha 40 quando foi espiar a terra junto com Josué. E recebeu a promessa com 85 anos. E talvez você diga, esse aí estava murmurando. Esse aí estava reclamando, não aguentava mais esperar. Não. Ele estava dizendo, a minha força é a mesma daquele tempo. Estou esperando a promessa. Glória. E com 85 anos ele recebe a terra que Deus havia prometido para ele. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Basta nós confiarmos e vivermos o processo que Ele tem preparado para nós. Às vezes nós sofremos, nós padecemos, sentimos dores e angústias. Mas Deus tem a sua graça para nos ajudar neste momento. Às vezes nesse processo em que nós estamos vivendo, a gente ora uma vez e o espinho continua, a gente ora 2 vezes e o espinho continua, e a gente continua orando e Deus está dizendo, a minha graça te basta. Viva este processo, viva este momento, que eu estou te fortalecendo, estou te preparando, estou te capacitando para que no momento certo você possa administrar aquilo que te dei, você possa viver aquilo a qual eu projetei para a tua vida. Então aguarde os processos de Deus para aquilo que Ele tem para você. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes a gente quer antecipar, a gente quer dar um passo maior do que as pernas, mas Deus está dizendo, calma, eu estou cuidando. O inimigo tem lançado setas e pensamentos, dizendo, não, Deus, o plano de Deus na sua vida frustrou, você errou, você falhou, não tem mais jeito, para você está tudo perdido, e Deus está dizendo, eu só comecei, eu só iniciei, fica tranquilo, está tudo na minha mão, está tudo no meu controle, não dê ouvidos para o que Satanás está dizendo, porque a tua vida está nas minhas mãos, e a ovelha que está na mão do pastor, ninguém pode tirar, porque se vem de cima ele guarda, se vem de baixo ele guarda, estamos na mão dele, confie no processo a qual Deus tem te colocado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus cura processualmente e Ele vai tratando tudo aquilo que é necessário. Ele vai cuidando, Ele vai podando, Ele vai lapidando. Muitas das vezes Ele aumenta a temperatura da fornalha, porque o ouro ele é peneirado assim, ele é refinado assim, em altas temperaturas, e você não entende, mas é Deus te refinando para o propósito a qual Ele tem na tua vida. E muitas das vezes a gente não compreende que Deus faz esses processos, nos fortalece em ambientes adversos. Afinal de contas, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, versículo 80, que o jovem João Batista crescia e se fortalecia. Sabe aonde? Não era no shopping, não era no parque, nem no cinema. Aonde? No deserto. Meu Deus, mas no deserto, lugar inóspito, ruim para viver, adverso, mas era lá que Deus estava fortalecendo João Batista. Ele foi fortalecido no Espírito, num lugar adverso. Muitas das vezes é assim que Deus trata conosco. Ele fortalece a nossa fé no meio da tempestade, é no meio do vale, é no meio do deserto, mas nós saímos de lá fortalecidos espiritualmente, com a vitamina do céu correndo nas nossas veias, para cumprir o propósito a qual Deus determinou para nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas calma, confia. O momento de desfrutar da promessa a qual Deus preparou para a tua vida está chegando, e Deus tem projetado o caminho, detalhe por detalhe. Louvado seja o nome de Jesus.
Até mesmo o apóstolo Paulo, que tinha todo o conhecimento da lei, ele teve de passar 3 anos até se apresentar em Jerusalém. Teve de ser discipulado, teve de ser moldado, tratado pelo Senhor. Mas confie no processo a qual Deus tem te colocado, porque se o vaso está na mão do oleiro, então o vaso está seguro, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus cuspiu, tocou, e o homem diz que volta a enxergar parcialmente. Jesus novamente toca em seus olhos, e ele volta a enxergar por completo. E eu acho interessante que nos últimos momentos de Jesus com aquele homem, depois que seus olhos são restabelecidos, sua visão é colocada de novo, ele tem a oportunidade de voltar a enxergar. Eu não sei o quanto aquele homem sofreu, porque principalmente naquela época, pessoas que tinham deficiência, que tinham uma enfermidade, eram escanteadas, eram destratadas pela sociedade. O povo não ligava, não dava, como diz hoje em dia, não dava bola para aquelas pessoas. Julgavam elas, jogavam, mas agora a sua vida foi totalmente transformada. Aquele homem que foi surpreendido por Jesus, agora tem as suas visões restauradas e restabelecidas. Louvado seja o nome de Jesus. E agora na despedida, quando Jesus termina o seu milagre, ele vai dizer algo que me chama a atenção dentro dessa passagem. No versículo 26, Jesus diz assim: e mandou ele para a sua casa. Isso já nos mostra que, nos chama a atenção de que a aldeia onde ele estava, que Betsaida não era o lugar, não era a casa dele, não era a sua moradia. Mas para deixar isso ainda mais claro, para deixar isso ainda mais evidente, Jesus verbaliza e diz: não volte para a aldeia. Ao ler esse texto, isso cravou em meu coração. Essas palavras de Jesus me marcaram. E eu fiquei me questionando, por quê? Por que Jesus manda ele para casa e principalmente, por que Jesus não manda ele não voltar para a aldeia? Analise comigo que lá no começo Jesus tomou ele pela mão e tirou ele da aldeia. Jesus desde o início está tentando deixar ele longe daquele lugar. Está tentando afastá-lo daquele lugar. Jesus nem mesmo quis operar o milagre lá. E a pergunta que eu fiquei me fazendo é por quê? Por que sair de Betsaida? Por que se distanciar de Betsaida? E nós olhamos para Mateus capítulo 12, versículo 20 e encontramos a resposta. Onde Jesus vai repreender algumas cidades, porque Jesus operou milagres lá, fez sinais e maravilhas lá, mas eles não se arrependeram. E uma dessas cidades, adivinha qual era? Betsaida. E Jesus diz assim: ai de ti, Betsaida, porque se em ti fossem operados milagres e sinais, que foram operados em ti, se em Tiro e Sidom fossem feitos esses milagres, eles seriam há muito se arrependido. Jesus está chamando a atenção daquele povo, porque eles veem as maravilhas, eles veem a glória de Deus, mas os seus corações continuam corrompidos, seus corações continuam endurecidos e eles não confessam a Cristo como seu Salvador. É por isso que desde o início Jesus está dizendo, está tentando afastar aquele homem de Betsaida, e no final do seu encontro ele diz: não volte para Betsaida. Jesus está nos dizendo nesta noite: não volte para Betsaida. Não volte para o lugar de onde eu te tirei. Não volte para o ambiente do qual eu te removi. Jesus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, e é isso que Ele tem preparado para nós. Jesus está dizendo: não volte para as velhas amizades, não volte para as velhas alianças, saia dos ambientes que não me glorificam, que não honram o meu nome, que desprezam a minha palavra, que não levam em conta aquilo que sou e aquilo que faço. Jesus está dizendo: corta alianças, corta os laços, corta as amizades, desfaça isso, despolua, para que você possa viver plenamente na minha presença. Aleluia. Jesus está prevenindo aquele cego de voltar para a velha vida, para velhas práticas, para o lugar onde ele tinha sua enfermidade, mas está lhe recomendando que vá para casa. Quantas das vezes pessoas são curadas, pessoas são transformadas, e elas dizem assim: se Deus me curar, eu volto. Se Deus fizer isso na minha vida, eu vou servi-lo. Mas falam isso da boca para fora. Jesus cura, Jesus faz, Jesus transforma, mas elas voltam para a velha vida. E desprezam aquilo que Jesus fez. Mas não é isso que Jesus quer para a vida daquele homem.
E não é isso que Jesus quer para nossas vidas. Jesus está dizendo, não volte para o lugar de onde eu te tirei. Não volte à velha vida. Não volte aos velhos costumes. Não volte às velhas práticas e aos velhos hábitos. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 14. Jesus vai dizer, a palavra de Deus diz assim, como filhos obedientes, não vos conformeis com as práticas de quando viviam na ignorância. Sabe o que Pedro está dizendo para a gente? Pedro está dizendo assim, olha, não acho que está tudo certo. Não acho que está tudo normal, vocês continuarem fazendo normalmente aquilo que faziam antes. Não acho que está tudo certo, que é normal, vocês continuarem mentindo como vocês mentiam antes de encontrar a Cristo. Não acho que está tudo normal, que está tudo bem, continuar xingando como vocês xingavam antes de conhecerem a Cristo. De continuar frequentando os mesmos lugares, as mesmas amizades, as mesmas conversinhas, de quando vocês não conheciam a Cristo. Não acho que está tudo normal, vestir da mesma forma, andar das mesmas formas, falar do mesmo jeito de quando vocês faziam e vestiam e comportavam-se antes de conhecer a Cristo. Ele está dizendo, olha, não acho que está tudo bem, que agora é só seguir a Jesus e que Jesus quer só o seu coração e está tudo certo. Não, não vos conformeis com as práticas da velha vida e da ignorância. Nós precisamos mudar. Nós precisamos deixar a velha criatura e viver uma nova vida. Não podemos nos conformar em continuar praticando os mesmos atos. Eu sei que é difícil deixar, eu sei que é difícil lutar contra a carne, não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus está conosco, para nos fazer, para nos dar força, para nos energizar, nos dar ousadia, para romper com o passado, para deixar as coisas velhas para trás e seguir para o novo, a qual Deus tem preparado para nós. Sabe qual é uma das armadilhas que o inimigo usa, principalmente na vida do jovem, para arrancá-lo da presença de Deus? É ficar lembrando ele do seu passado. É isso, tentar colocar saudades naquilo que vivia antes de servir ao Senhor. Este era o grande erro da nação de Israel. Estava no deserto, comendo do maná, desfrutando da presença de Deus. Era coluna de fogo de noite, era coluna de nuvem de dia. E eles estavam lembrando da carne, estavam lembrando daquilo que viviam no Egito. Só conseguiam pensar no passado. E muitas das vezes é isso que o inimigo quer colocar em nossa mente. Falar, quando você não era crente era melhor, quando você estava lá com seus amigos no mundão era melhor, e tentar colocar a saudade daquilo que Deus nos tirou, mas nós já fomos libertados do Egito, nós estamos desfrutando da presença de Deus, estamos caminhando em direção a Canaã celestial, nós somos chamados, somos peregrinos, deixamos as coisas do passado e não podemos voltar para Betsaida. Louvado seja o nome de Jesus. Faz parte da vida cristã deixar a velha vida, deixar os velhos ambientes, renunciar os lugares. Perceba que Deus chama Abraão e diz assim, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia onde que era, mas tinha que deixar a casa do pai. Note que os anjos vão até Ló e falam, saia de Sodoma e Gomorra e não olhe para trás. E foi justamente nessa tentação que sua mulher caiu, e por curiosidade, ou talvez por saudade, ela olha para Sodoma e Gomorra e se transforma numa estátua de sal. E Deus está dizendo, não olhe para trás, não olhe para a vida passada, não volte para Betsaida, porque o que eu tenho para você é muito melhor. Olhe para Canaã celestial, olhe para o meu trono, olhe para o autor e consumador da sua fé. É Ele que tem força para você no dia do cansaço, é Ele que tem renovo no dia da tristeza e da aflição, é Ele que tem aquilo do qual você necessita. Louvado seja o nome de Jesus. É preciso que nós venhamos deixar aquilo que nos impede, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que nos impede de viver um relacionamento pleno. Digo aqui aos jovens, o jovem até citou da rede social, e quando eu digo que você não deve voltar aos velhos ambientes, isso não diz apenas dos físicos, mas também da rede social. É preciso deixar os influencers mundanos, os atores, os cantores mundanos que só postam coisas mundanas, da qual muitas das vezes você se alimentava. É preciso deixar. É preciso se desfazer dessas coisas. Jesus, com muito amor e misericórdia, mas com autoridade, disse para aquele homem, não volte para a aldeia. Não volte para Betsaida.
E talvez você diz: Anderson, mas essa amizade me ajuda, é minha única companhia, é só ele que eu tenho, é só ele que eu conheço. Não, você não precisa da amizade de Abinadab para sua vida, não. Você não precisa dessas amizades que você acha que é de confiança, mas não são. Você precisa de amizades que te aproximam do Senhor, que te levam à presença do Senhor, que te chamam para vigília, que te chamam para oração, que te chamam para mais perto de Jesus. Louvado seja Deus. Não importa quanto você perca, não importa quanto isso te custe, mas saia de Betsaida. Não volte para a presença daquilo que Deus não se agrada, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Me chama a atenção que Jesus cura, e Jesus poderia ter dito: vai, segue a sua vida. Mas Jesus tem cuidado daquela alma. Jesus não veio apenas para curar da enfermidade física. Não. Ele veio principalmente para nos salvar, para nos libertar, para salvar a nossa alma. E é por isso que ele diz para aquele homem: não volte para Betsaida. Não volte para esse povo que despreza o meu nome, para este povo incrédulo, para este povo de coração duro, porque isso irá prejudicar a sua vida espiritual. Talvez no primeiro momento você ache que isso seja grande demais, seja exigência demais de Jesus, mas é Ele cuidando da sua vida espiritual. Louvado seja Deus. É Ele cuidando da manutenção da tua vida, da tua presença, na presença dEle, da tua vida diante do altar dEle. É preciso deixar, é preciso renunciar àqueles ambientes que não agradam ao Senhor. Eu sei que às vezes isso pode parecer difícil, deixar, romper com a velha vida, mas o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos santifica. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo está aqui e Ele irá te fortalecer, irá te dar discernimento para não voltar, irá te dar força para não voltar à velha vida, às velhas práticas, aos velhos erros, e você prosseguirá avante na presença de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo nesta noite está te renovando, está te dando força, está te dando discernimento. Louvado seja o nome de Jesus. E você vai sair desta vigília consciente de que Betsaida não é o teu lugar. Por mais que o inimigo tenha lançado seta, por mais que o inimigo tenta te convencer de que antes era melhor, de que no mundo era melhor, de que tinha mais coisas, de que tinha mais benefícios, a voz de Jesus é que irá bradar no teu coração, irá ecoar na tua mente: não volte para Betsaida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé com a permissão dos dirigentes da vigília. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Eu quero te convidar nesta noite para fazer uma oração pela tua vida. Porque nesta noite Jesus está nos mostrando que Ele toca, e numa região muito sensível que é os olhos, abrindo não só a visão física, mas a visão espiritual, para que você possa ter uma sensibilidade maior, uma compreensão maior dos planos e dos projetos do Senhor para a tua vida, para que você possa entender e compreender melhor os ambientes a qual você precisa deixar, os ambientes a qual a priori parece bom, parece benéfico, mas não estão agradando ao Senhor. Eu quero nessa noite te convidar para fazer uma oração pela tua vida, para que você seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. O Espírito Santo de Deus tem vitamina do céu para a tua vida, para a tua estrutura espiritual, para que você possa prosseguir neste mundo mau, neste mundo de coração duro, de incredulidade, de corrupção moral e total diante do Senhor, para que você possa triunfar. Eu te convido nesta noite. Talvez você chegou aqui enfermo, o Deus que cura está aqui presente nesta madrugada. Talvez você chegou aqui enfermo fisicamente, espiritualmente, com uma dor, com uma ferida, com um trauma na alma. Eu quero dizer nesta noite que Jesus está aqui para tocar, para impor as suas mãos poderosas e transformar a sua situação. Eu te convido nesta noite, venha, nós iremos orar pela tua vida e o Senhor estará operando milagres e maravilhas. Eu creio que você voltará desta vigília diferente,
não vai voltar da mesma forma, não vai voltar para as mesmas coisas. Você sentirá a força do Espírito Santo contigo. Aquilo que você não conseguia deixar, aquilo que você não conseguia renunciar, aquilo que estava te vencendo, aquela prática que estava te impedindo de ter mais liberdade na presença do Senhor, você se livrará disso através do poder do Espírito Santo. Aquilo que o diabo estava usando para acusar a tua mente, para te impedir de chegar diante do altar do Senhor, Jesus está tirando, Jesus está removendo, Jesus está perdoando e o nome dele será glorificado. Você conseguirá ter mais intimidade, você conseguirá ter mais proximidade. O Pai está te chamando para um particular. Talvez você tenha vivido da experiência dos seus pais, da experiência do teu líder, da experiência do outro, mas Jesus está te chamando nesta noite. Eu quero ter uma experiência contigo, eu tenho uma obra contigo, porque Samuel chegou na casa de Davi e Deus disse: é este mesmo, é este que eu escolhi para fazer a minha obra, é este que eu escolhi para para liderar o meu povo. E Deus está dizendo isso para você nesta noite. Eu quero ter uma intimidade, eu quero ter uma experiência contigo. Basta você tomar o passo de fé, basta você tomar uma atitude e buscar a minha presença. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nandará sourebai. Glória a Jesus. Eu te convido nesta noite, venha, porque Deus tem algo especial para com você. Deus tem algo especial, um contato, uma experiência a mais para a tua vida espiritual. Não será mais a mesma. Você receberá uma força, um revestimento do céu para compreender, para entender os mistérios, o propósito a qual Deus tem para a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória, aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estar aqui nesta madrugada, buscando a tua presença, Senhor, a esta hora, meu Pai. Nós te damos graças pelos louvores entoados, pela liberdade que temos de estar aqui na tua casa, na tua presença, Senhor. Meu Pai, nós te damos graças pela palavra liberada aqui nesta noite, Senhor, a qual o Senhor falou conosco, meu Pai, aos nossos corações. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha tocar a cada alma, a cada coração, trazendo força, trazendo revestimento, trazendo cura, trazendo libertação, meu Pai, trazendo renovo para cada vida, ó Deus. Que cada um aqui receba uma porção especial da Tua presença, do Teu Espírito Santo, uma capacitação, ó Deus, para vencer este mundo mal, para vencer as tentações, para vencer o laço, as setas do inimigo, ó Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha proporcionar uma experiência pessoal, poderosa, transformadora para cada um aqui presente, meu Deus. O Senhor é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, é um Deus que abre a visão espiritual. E eu peço nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha abrir a visão de jovens, de irmãos e irmãs, ó Pai, para compreender os projetos e o processo a qual o Senhor está fazendo, ó Deus, na vida de cada um. Que a sensibilidade espiritual deles estejam aguçadas, ó Pai, para compreender os Teus planos, para compreender a Tua vontade, ó Deus, para a vida de cada um deles. Ó Espírito Santo de Deus, fortalece a cada um, dá discernimento, dá força, para que eles não venham voltar, ó Deus, para as velhas práticas, para que eles não venham voltar, Senhor, para Betsaida, que é o lugar da onde o Senhor os tirou, para que possam ser transformados, regenerados, renovados e ter discernimento, ó Deus, para sair do ambiente que não agrada a Ti, para cortar os relacionamentos, as amizades, as más companhias que não agradam ao Senhor. Dê força, Senhor, dê liberdade aos Teus filhos, ó Pai. Tira toda acusação que o inimigo tem lançado, toda culpa que o inimigo tem lançado, pelo sangue de Jesus. No Teu sangue há poder, Senhor, para libertar de toda a culpa que o inimigo tem lançado sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, e eles tenham liberdade para adorar e para servir ao Senhor, ó Deus, em intimidade, em plenitude da Tua presença. Assim eu peço, meu Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, hein? Louvado seja o nome de Deus. Mais uma porção da poderosa palavra de Deus. Amém. Vamos estar encerrando.